Olá a todos, espero realmente que vocês estejam bem, que vocês estejam tendo um ótimo dia. Gente, a gente vai começar agora com esse conteúdo, na continuidade da verdade, que já foi trabalhado na live. Mas esse texto agora vai dar continuidade a falar sobre os fungos, bactérias, vírus, esses micro-organismos, e também vamos falar um pouquinho sobre os números romanos, beleza? Então aqui no começo do século 20, detalhe para esse 20 aqui, que é o XX, que a gente já vai entender por que a gente lê como 20. Então a doença bacteriana, popularmente conhecida como lepra, se espalhava de forma desenfreada, causando um problema de saúde pública, para o qual a única solução existente era o isolamento. O número destacado faz parte do sistema de numeração romana. A gente já vai entender como que funciona. Então o sistema de numeração romana são organismos romanos ou números naturais, romanos, quer dizer, desenvolve-se na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. É composto por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M. Aí temos representação: o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. E assim, se a gente quiser o 2, então a gente faz duas vezes o I, então fica II. Se a gente quiser 6, a gente faz o V mais o I, que daí fica 6. Se a gente quiser 8, a gente faz V, I, que fica 8. E se a gente quiser 4, um detalhe importante antes disso é que cada letrinha só pode repetir 3 vezes. Então se a gente quiser 3, a gente vai fazer I. Já se a gente quiser 4, a gente vai ter que fazer o I e o V. Por quê? Porque quando um número menor fica ao lado do maior, se ele estiver do lado direito, ele vai ser mais. Se ele estiver do lado esquerdo, ele vai ser menos. Ou seja, como vocês podem ver aqui nos exemplos abaixo, a gente vai entender. Então a gente tem o V seguido de o I, vai ser 6. Se a gente tiver o V sucedendo, ou seja, depois do Izinho, a gente vai ter o número 4. E assim funciona com 10 também. Se a gente tiver com 10 é X, né? Se a gente quiser 11 vai ser X, I. Se a gente quiser 9 vai ser I, X. E assim a gente vai entendendo certinho com o tempo, beleza? Mas a gente vai... Essas são as duas regras principais. A gente só precisa decorar essas 7 letras, na verdade, e entender sobre onde que está a localização da letra, seguida ou antecedida de números, de outras letras menores. A gente vai trocar ali o valor dela, beleza? Mas isso é uma coisa bem simplesinha que a gente vai, só com o tempo a gente entende. Então, símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes, indicando a adição ou subtração. Quando eles estão à direita de um outro maior valor, somamos. Se estiverem à esquerda de um número maior, subtraímos. Então, por que só I, X, C e M? Porque o 50 não tem porque a gente repetir, que é o L, não tem como a gente repetir. E o D também, ele vai ser 500, então é só tá ali mesmo para ajudar na soma, entendeu? E a mesma coisa do V. O V, o L e o D, então a gente não repete. É só o I, o X, o I e o M. A gente vai estar repetindo. Aí tem outros detalhes de números maiores também, que tem um número que vai valer 1000 acima do 1000, que na verdade é um tracinho. Mas isso a gente pega com o tempo. Então tem os exemplos ali, e que vocês podem ver ali, ó, o XI, que é igual a 10, que é igual a 10 mais 1, e o IX, que é igual a 10 menos 1. Então essa conta a gente vai fazer. Então podemos encontrar os números romanos em mostradores de relógio, na numeração de artigos, de documentos, capítulos de livros, diferenciando nomes de papas e reis, na identificação de séculos e assim por vai. Então observamos a figura a seguir e vamos responder as questões. A quantidade de prisioneiros mostrada na ilustração descrita em algarismos indo-arábicos é... Então a gente tem assim, tem uma figura ali que diz: na última batalha foram feitos M, C, D, V prisioneiros. Então a gente vai entender como o M vale quantos? O M vale 1000, certo? Então 1000 a gente tem. Aí a gente tem C e D. O C e o D, lembrando que o D é o número maior. Então o C está antecedendo o D. Então seria o 500, que é o D, menos o 100, que é o C. Aí ficaria 400. Então a gente tem 1400 agora. Aí o 5, a gente tem o V, que representa 5. Então a gente tem ali a numeração de 1405. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é com vocês. Então a gente tem relógio. Só que presta atenção nesse relógio, que nesse relógio o ponteiro maior
representa os minutos, igual o outro relógio que a gente tem, e o ponteiro menor representa as horas. Então preste bastante atenção de que ali quando se refere a algarismo 2, não vai ser o 2 minutos. Ele vai significar o 2 também como no relógio normal. E lembrando, quando a gente está calculando os minutos, a gente conta de 5 em 5 no relógio, né? A gente só tem 12 algarismos ali. Então preste bastante atenção nisso que pode gerar alguma dúvida. E 62, o numeral mostrado na ilustração é representado pelos algarismos indo-arábicos. Então a gente tem um anelzinho ali que tem os numerais x e 2. Lembrando que o x representa 10 e o 2 representa 2 mesmo. Os dois tracinhos representam 2 mesmo. Então é só fazer a soma de 10 mais 2 e vocês vão chegar ao resultado. Depois a gente tem um textinho que diz assim: fungos são seres vivos que se desenvolvem em lugares úmidos e podem ser encontrados no solo, no interior de seres vivos, em paredes e muros mofados. Então os fungos são úteis por quê? Porque ajudam no crescimento da massa de pães e bolos, agindo como fermento. Fazem parte da fabricação de penicilina, um antibiótico fundamental no tratamento de infecções, e ajudam na decomposição de restos de plantas e animais, e também contribuem no processo de fabricação de cerveja e vinho, a famosa fermentação que dá o tom alcoólico para os vinhos e bebidas alcoólicas. Algumas, né? Outras são inseridas o álcool diretamente. Então alguns fungos são microscópicos, como outros podem ser vistos a olho nu. Como cogumelos, alguns são formados de uma única célula, como os leveduras. Já outros são formados de várias células, como os cogumelos e os bolores, ou mofo, né? E por último nós temos a medicação, que há também fungos que são prejudiciais ao organismo humano, pois pode causar doenças como micose, que afetam a pele e os órgãos internos do corpo. Então a gente vai ter exemplos positivos e negativos. Então, acho que tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Os fungos e os micro-organismos têm, assim como os outros animais também. Tem animais que fazem bem pra gente e pode fazer mal dependendo do uso que a gente quer. E, geralmente um remédio para uma coisa vai ser justamente a mesma coisa. Por exemplo, o coronavírus, né? A gente tem agora essa questão do corona, do Covid-19, e o remédio está sendo o próprio vírus, né, inativo e coisa assim. Remédio para o veneno de cobra também, o antídoto, né, para o veneno de cobra também funciona da mesma coisa. Então a gente vai ter esses exemplos aqui. E a pergunta é, segundo o texto, onde os fungos se desenvolvem? A gente vai voltar aqui, ó, aqui nesse primeiro aqui, que vai tratar sobre fungos, onde tem o cogumelinho ali, daí tem a fala dele. Então vocês vão analisar dentro dessa fala que vai ter a resposta para essa questão. E agora a gente vai ter essa outra questão aqui, que é 64, que é para a gente citar 2 casos que os fungos são benéficos aos seres humanos. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 casos. Vocês circulem 2 ali, quer dizer, sublinhem 2 e passem, transcrevam para cá, ou seja, escrevam aqui nessa questão 64. Perfeito até agora? Então a gente finalizou agora a segunda página, a gente vai para a terceira. Aí vai ter uma tarefinha assim. Esse primeiro homenzinho que está aqui, esse bonequinho que está com uma lupa, podem se desconsiderar, porque a gente vai fazer isso aqui em sala mais tarde, tá bom? Aí temos outro texto que diz assim: fique ligado. O que é decomposição e para o que serve? A decomposição é um processo muito importante na natureza. Animais e plantas que morrem e restos de alimentos compõem o que é chamado de matéria orgânica. Fungos e bactérias são organismos que se alimentam da matéria orgânica, livre no ambiente. Para se alimentar, elas liberam no meio em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação é chamada de decomposição ou apodrecimento. Por essa razão, fungos e bactérias são chamados de organismos decompositores. Exemplo: as plantas são seres vivos capazes de reaproveitar esses nutrientes, utilizando-os para seu próprio crescimento. Além das bactérias, outros seres vivos, como os fungos, por exemplo, auxiliam na decomposição da matéria orgânica do nosso planeta. Aí temos a fonte aqui, que é muito importante. Então, basicamente, os seres decompositores vão liberar substâncias, líquidos e outras coisas mais que vão decompor e vão causar esse apodrecimento das coisas. Então a gente tem exemplos claros, quando a gente deixa alguma coisa no chão, algum alimento, já contribui muito pelo fato de que ele está desligado da sua fonte. Por exemplo, a gente pega uma fruta da árvore, enquanto ela está ligada com a árvore pelo seu caule, pelo seu pêndulo, ela está ligada ali, então ela recebe os nutrientes. Essa questão assim, a partir do momento que ela sai, ela já fica propensa
a não receber mais esses nutrientes e já começa no seu processo natural de apodrecimento. Então por isso que a gente tem as frutas frescas. Às vezes a gente vai pegar uma fruta que está mais murcha, porque acontece isso aqui. É justamente isso que a gente vai trabalhar aqui na questão 66. A gente vai observar a imagem e explicar o que está acontecendo, o que aconteceu com ela. Então a gente tem a maçã ali, a gente tem cinco retratos de maçã. Então uma maçã verdinha, aí depois já temos uma maçã que já terminou de madurar e depois ela já começou a apodrecer. Então vamos explicar o que acontece aqui, esse processo de apodrecimento, que é o que eu já disse ali. Se você estiver com dúvida, pode voltar, pode ler o textinho também, pode voltar um pouquinho o vídeo e vocês vão ver, tá bom? E 67 e 68 terminando, a 67 diz o seguinte: qual é o alimento de fungos e bactérias decompositoras? Então a gente vai voltar aqui, a gente vai lá nesse textinho de cima, a gente vai ter essas respostas, beleza? E o último terminando, qual é a importância da decomposição para as plantas? Essa importância não foi falada muito no texto, mas é a importância da cadeia alimentar. Ou seja, que a planta não vive apenas de oxigênio e água, ela precisa de nutrientes para sobreviver. Se fosse assim, a gente poderia plantar a planta na água, simplesmente colocar a semente na água, que ela ia crescer, porque ela ia ter oxigênio e ia ter água, né? Então ela precisa de maior do que isso, ela precisa dos nutrientes da terra. E essa decomposição gera nutrientes, dissolve os alimentos, e essas plantas absorvem os nutrientes e dá um renovo para a cadeia alimentar. E sem qualquer parte da cadeia alimentar, a gente tem uma confusão ali. Às vezes fica mais animais ou menos animais do que deveria ter, mais plantas ou menos plantas que deveria ter. Isso causa confusão na cadeia alimentar. Então é importante ter todos esses processos, beleza? Gente, eu acho que é só. Não sei se tem mais considerações, mas na dúvida a gente está aqui para responder no grupo, beleza? Então um abraço para vocês, boa atividade. Qualquer dúvida é só comentar aqui ou mandar direto no privado. Abraço a todos.